Nós vamos falar sobre 7 razões para você jejuar e orar. E a primeira é que você deve jejuar para estar com o Senhor. Esse texto que eu vou ler, vocês já conhecem de cor, mas ainda assim eu vou ler. Marcos 2, 18 a 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Não vou me ater aos detalhes desse texto, porque isso já foi feito muitas vezes e recentemente. Mas sabemos que o noivo é Jesus. E quando nós estamos com Ele, nós temos alegria, nós temos prazer de estar com Ele. E não precisamos de mais nada a não ser estar com Ele e receber dEle o que podemos ter dEle nessa comunhão. Mas ele explicou, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Isso já aconteceu quando ele subiu aos céus. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Eles quem? Os discípulos e nós outros também, que somos seus discípulos. Por que você jejuaria para estar com o Senhor? Por uma única razão, por amor. Se a única maneira não é a única maneira, mas se dessa maneira Jesus disse que os seus discípulos jejuariam para estar com Ele, então ele está falando de algo mais íntimo, algo mais perceptível no nível do espírito, que o jejum permite e confere a quem se dá a Ele. Não é? Então, eu disse por amor. Por que por amor? Em Marcos 12, 28 a 31, acho que não vamos ler até o 31 não, só até o 30. Diz assim: chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Isso é com todo o seu ser. Isso significa que você e eu devemos amar o Senhor mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer pessoa. Não há ninguém que deva ocupar o seu lugar. A questão é se isso é verdadeiro em nós. Isso se mostra isso é visível através do tempo que gastamos com Ele. Não precisa ser um tempo enorme, mas se nem gastamos tempo para estar com Ele, se não amamos ler a sua palavra, entender a sua palavra, se não buscamos orar, ouvir dele principalmente o que ele tem a nos dizer, então nós somos pessoas religiosas. Mas não significa que nós temos uma relação de amor com Deus.
com o Senhor. Você só pode buscar o Senhor com jejum e oração se realmente você amar como Jesus nos ensinou. Você só pode amar assim quem você conhece. E como alguém conhece o Senhor? Através das Escrituras, através da oração, através da Escritura, Deus fala conosco, através da oração nós falamos com Ele. Ninguém pode amar uma pessoa a menos que conheça essa pessoa. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, ou os libertará, como diz a versão mais simples, podíamos dizer assim. E por isso que Pedro escreveu que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você conhece Jesus, mais você o ama, mais você quer dele, mais você tem nele prazer. 7 razões para você jejuar. A segunda, você deve jejuar e orar por sua própria família. Essa é a prioridade número 2, porque a primeira é o próprio Deus, é para estar com Ele. A segunda maior prioridade na sua vida deve ser a sua família. E a sua família começa por você mesmo. Para usar apenas um versículo, Mateus 26, 41, foi uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Naturalmente não foi a última, mas foi uma das últimas antes dele ir à cruz. Ele disse, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você tem que fortalecer o seu espírito através da oração, para que você possa vencer o seu maior inimigo, que é você mesmo, ou seja, a sua carne. Se há uma coisa que nós não podemos subestimar, é a nossa carne. O poder destruidor que ela tem sobre a nossa vida espiritual. Então, é importante detectar e saber que esse inimigo é você mesmo. Não você como pessoa, como indivíduo, mas a sua natureza pecaminosa. E desde Adão, essa natureza, nós participamos dessa natureza. Até que um dia Deus nos leve daqui e aí acabou. Se você tem Jesus, essa natureza humana fica aqui e você vai livre para Ele. Esse privilégio que só tem os salvos em Jesus. Os outros, bom, não vou entrar em detalhes, mas os outros não terão o mesmo destino. Ou você é de Deus, ou então você não é. Não existe meio termo, né? Então você deve orar por você. E a principal razão é porque você é carnal por natureza. Então, vigie e ore para que você não caia em tentação. Eu creio que essa é uma prioridade básica quando você e eu oramos.
Porque Jesus nos ensinou a orar assim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não é errado traduzir, mas livra-nos do maligno. Por quê? Porque ele vem para roubar, matar e destruir. E por quê? Porque ele usa a carne, a minha e a sua. Se a gente der espaço. Você deve orar pelo seu cônjuge. Se você diz, eu não tenho cônjuge, eu já vou entrar no seu caso. Mas Efésios 5:33 diz assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Olha, isso não é possível, a menos que você tenha antes priorizado o Senhor, tenha buscado a Deus e dependa dele em Jesus. Parece fácil, é muito fácil uma pessoa se apaixonar pela outra e tocar 1000 palavras de amor, e isso é mole. Mas no dia a dia, vivendo a vida diária, comum no lar, e vivendo as situações que todo ser humano vive, as pressões da vida, as dificuldades que todas as pessoas enfrentam, cada uma de uma forma, então isso não é tão fácil. Às vezes as pessoas estão irritadas, estão desgastadas, estão estressadas, e nessa hora a tendência de prevalecer a carne, a menos que ela tenha sido subjugada ou esteja sendo subjugada pelo Espírito. E por isso você deve orar pelo relacionamento conjugal. Eu oro todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, por isso. E, bom, nós estamos falando de família, então você deve orar e jejuar por seus filhos. Efésios 6:4 diz, e vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Poderia discorrer bastante sobre isso, mas não vou fazê-lo agora. Mas para fazer isso aqui, você pai, você mãe, precisa estar com o Senhor. Por isso que você deve jejuar e orar por seus filhos e por você mesmo, né? Para que você possa criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não podemos negligenciar os nossos filhos, pensando que estamos dando tudo para eles se dermos bens materiais, atendermos a todas as necessidades deles. Filhos requerem disciplina. Filhos têm que obedecer, aprender a obedecer. Se pais são obedientes, os filhos aprendem a obediência através dos pais. Se os pais não são obedientes a Deus e à palavra de Deus, como é que vão ensinar a eles a fazer isso aí? Então, você precisa orar por eles. E eu continuo dizendo, orar por você. Os filhos aprendem por palavras, mas sobretudo eles aprendem através do exemplo.
Agora, se você é solteiro, você deve orar por seus pais, se você ainda está na casa deles, e mesmo que não esteja. Eu não tenho pais mais, mas se você tem pais vivos, você deve orar por eles. E deve viver e buscar em Deus força para viver o que a Bíblia diz. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, há filhos que pensam, sair de casa, ou então, antes mesmo de sair de casa, agora eu sou maior de idade. Completa 18 anos, acha que já pode ser dono do seu nariz. Olha, biblicamente não é assim não. E nunca vai ser diferente. Você deve obediência aos seus pais. No que diz respeito a, se você mora com eles, você deve obediência a eles. Agora, depois você deve honrá-los, respeitá-los, tratá-los com dignidade. E esse é o ensino da Bíblia. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então você deve orar por seus pais e novamente por você mesmo. E você deve orar, no mínimo, por seus irmãos. Eu estou falando de irmãos carnais aqui, né? Marcos 12, 31 diz, o segundo é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há mandamento maior do que este. Este é o ensino de Jesus sobre prioridades na obediência. Então, o próximo, mais próximo de você, são os seus familiares. Os membros da sua família. São os mais difíceis, talvez, de amar. É fácil amar as pessoas de fora. Amar, que eu digo, é tratar bem, é ser atencioso, é prestativo, é honrar. Mas os de casa, os que estão convivendo com você todo dia, é difícil. É aquela tendência, eu tenho liberdade, e usa-se de uma liberdade que não temos para fazer o mal. A Bíblia diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12, 9 e 10a. Então, é um mandamento. E aí você devemos considerar isso. Eu não disse que é fácil. Terceira, você deve jejuar e orar por seus irmãos em Cristo. Efésios 6,18 diz assim, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você deve orar por todos os santos. Quem são os santos? São seus irmãos em Cristo, que assim como você foram santificados em Cristo. E
no contexto eclesiástico da igreja, você deve orar pelo seu pastor e por toda a liderança da igreja. Não tenha dúvida que a liderança da igreja é sempre objeto da atenção do maligno. E ele procura de todo jeito nos atingir de alguma forma. Isso não é um desestímulo para você fugir da liderança, mas é um estímulo para que você ore. E eu preciso, a Ana Bia precisa, nós precisamos, como casal, das suas orações. E quando eu digo isso, não estou vivendo nenhum problema conjugal. Mas precisamos sempre. Porque vivemos continuamente numa situação em que o inimigo procura de todo jeito minar a relação conjugal, a relação entre pais e filhos, entre filhos e seus pais, entre irmãos. Esse é o trabalho dele. E por isso você deve orar. Ore pelo pastor, pela família do pastor. Ore pelo supervisor de célula. Ore pelo seu líder de célula. Ore por toda a liderança a qual você está sujeito, de uma ou de outra forma, de forma indireta ou direta. E pastor e líderes, por sua vez, devem orar por seus liderados. O apóstolo Paulo orava pelas igrejas por ele organizadas. Em Colossenses 2, de 1 a 3, ele diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta. Ele descreve a oração como uma luta. É uma luta mesmo. É uma luta contra você mesmo. Quando você se dispõe a orar, você está lutando contra a sua natureza carnal. A carne não quer que você ore, não te ajuda nem um pingo para você sentir vontade de orar. Então, você tem que simplesmente obedecer a Deus e a direção do Espírito e não ceder aos estímulos da carne. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Eu e você precisamos conhecer a Cristo. Eu conheço. Conhece? Eu não conheço como gostaria e quero conhecer. Paulo diz que ainda não tinha alcançado esse conhecimento. Era o que ele mais queria, conhecer a Cristo e ser achado nele. A nossa ambição maior deve ser conhecer a Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em quem? Em Cristo. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento você vai encontrar em Jesus. Jesus falou da sabedoria de Salomão.
E ele disse, ele disse que a rainha de Sabá veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. E ele disse, eis, falando dele, de si mesmo, quem é maior do que Salomão? Eu creio que você sabe muito bem que ele realmente é maior do que Salomão. Porque a sabedoria que Salomão teve foi dada por ele. Por isso que Deus ouviu a oração dele, de Salomão, que pediu isso. Agora, o doador da sabedoria tem muito mais do que aquele que é o receptor, não é? Depois, o apóstolo Paulo, em Colossenses 4, 12 e 13, fala sobre Epáfras. Fala dele como líder na igreja de Colossos e da maneira como ele orava pelas igrejas da sua região. Eu fico imaginando cá com os meus botões, eu sempre pensei que Epáfras fosse... Eu pensei não, eu imaginei, eu sempre cá com os meus botões, penso ainda que ele seria um pastor da igreja local. Se não era alguém que realmente me impressiona pela sua dedicação. Ele diz assim, Epáfras era membro da igreja de Colossos. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Eu não sei porquê dessas cidades, mas elas eram bem próximas. E ele disse que Epáfras era uma pessoa que lutava constantemente em oração por eles, por essa igreja, pelos membros dessa igreja, pelos irmãos dessa igreja. Nós, como igreja, devemos fazer o mesmo, uns pelos outros. Há sete razões para você jejuar e orar. A quarta, você deve jejuar por todas as pessoas, orar e jejuar por todas as pessoas. 1 Timóteo 2:1 diz, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Você deve ter, eu julgo importantíssimo você ter um tempo para orar diariamente, mas ainda escrevendo na mesma epístola, no verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso significa que para a sua oração ser ouvida, você não pode ter nenhuma reserva no coração contra quem quer que seja. Quer na família, quer no trabalho, quer na escola, quer na igreja. Aqui fala ira, sem ira e animosidade. Qualquer dificuldade de relacionamento precisa ser sanada, precisa ser resolvida. Então, é preciso que se elimine toda
todo impedimento para que as nossas orações cheguem à presença de Deus. O apóstolo Pedro, na primeira epístola dele, no capítulo 3, no versículo 7, ele se dirige aos... Deixa eu mudar a versão aqui, que eu estava na TB. Não, também não é aqui. Deixa-me ver. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, se houver pecado na sua vida, de alguma forma, e você tem que resolver isso. Eu creio que os maiores pecados são cometidos na área de relacionamento interpessoal, de ressentimentos, mágoas, assuntos não resolvidos. E o apóstolo fala do relacionamento conjugal aqui e diz que nós devemos resolver essas coisas. Aliás, ele não fala para resolver nada. O que o apóstolo Pedro fala é para que nós devemos viver com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Então, é a maneira como nós lidamos um com o outro, não é? E aqui o relacionamento dos maridos com as mulheres. Então, nós devemos ter cuidado para não deixar nenhuma brechinha. Mas o texto diz, eu acho que aí eu viajei legal. O que eu queria dizer, perdão, irmãos, normalmente eu tusso quando venho aqui, ainda mais nessa situação. Tem a ver com a área emocional. Quando você está aqui, você não pensa que você está legal. As emoções ficam afloradas em termos de... Eu fico todo molhado. Ninguém, não sei se você sabe, às vezes... Isso aí é... Desde a primeira vez que eu falei em público, primeira vez eu encharquei uma camisa e a calça também. Suei tanto que desceu para a calça. Algo indescritível. E o pior é que eu amo fazer isso. Mas o texto diz, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Em todos os lugares, onde quer que você esteja. Não liga não, não liga não. Eu prefiro sem isso aí. Se quiser ligar isso aqui... nós podemos orar em todo lugar. Você vê uma necessidade, ore. E, em alguns casos, você pode e deve jejuar por aquilo também.
Quinta razão para você jejuar e orar. Você deve jejuar e orar por todos que estão investidos de autoridade. Eu não sei de você, mas eu tenho insistido muito com Deus em relação a essa área. Eu e a Ana Bia temos orado muito pelo nosso país. E eu creio que isso devia ser uma prioridade da igreja e prioridade de cada um orar pelo nosso país. Orar pelos motivos que estão no boletim de oração. É por isso que a gente ora. Exatamente pelo que está ali. E nós devemos orar por todas as autoridades. 1 Timóteo 2, 1-3 diz assim: antes de tudo peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ora em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Não é vida mansa para você ficar sem fazer nada, para que você tenha paz, para você se dedicar a uma vida de piedade e de respeito, para que nós possamos ter liberdade de culto, de expressão da nossa fé, e para que tenhamos tranquilidade para fazer isso. Até aqui nós temos tido isso, mas devemos valorizar e pedir a Deus que continue nos dando essa liberdade, porque ela pode não durar sempre. E que Deus nos livre de vivenciar esse problema. Na realidade, nós sabemos que nos países onde há perseguição, as pessoas, os crentes, são crentes mesmo. Aqui, nós não sabemos o que é isso, graças a Deus, por um lado, mas isso faz com que nós relaxemos demais a nossa vida espiritual. E por isso relaxamos na oração, relaxamos na leitura da palavra, na busca de Deus, no dia a dia. E nós não devemos dar bobeira. Até porque Jesus disse: vigiem e orem. Sexta razão para 7 razões para você jejuar e orar. A sexta: você deve orar por todos que deseja ver em Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 3-6 diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O texto está dizendo que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é esta? Ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, ele está falando que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas para isso, eles precisam ouvir a palavra.
Você deve orar diariamente pelas pessoas que você deseja alcançar. Temos que fazer disso um hábito diário e não podemos negligenciar isso se queremos ver vidas sendo salvos. E devemos nos empenhar por isso também. Será que nós estamos preocupados com o outro que vai para o inferno se ele não ouvir a palavra? Ou estamos preocupados só com o nosso umbigo mesmo? É um caso a se pensar. Todas as pessoas da sua casa já conheceram a Cristo? Todos os seus vizinhos, todos os seus parentes, colegas de trabalho, de escola. Paulo orava pela salvação dos israelitas. Romanos 9, 1-4, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, a minha consciência confirma isso. Por meio do Espírito Santo, sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. É difícil de entender o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, difícil de entender o seguinte, eu já me coloquei no lugar dele, mas ele disse que desejaria ser amaldiçoado se isso resultasse na salvação dos seus irmãos israelitas. Ele tinha um amor tão grande por eles que mesmo que ele se isso custasse a perdição dele, ele aceitaria isso. Eu acho isso uma loucura, mas é o que ele diz aqui. E eu não creio que ele esteja mentindo, não. Que ele esteja mentindo quando ele escreveu isso aqui, não. Nós precisamos pedir amor, paixão pelos perdidos, se não temos isso. E devemos nos empenhar nesse sentido. A sétima e última razão para você jejuar e orar. Você deve jejuar e orar, porque Deus procura intercessores que intercedam segundo a sua vontade. Na oração que Jesus nos ensinou a fazer, nós aprendemos isso. Ele, no verso 9 e 10, ele diz assim: portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que entender isso como sendo o desejo de Deus, de que a vontade dele seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. Você vai dizer, mas ele não faz o que quer, do jeito que quer? Ele não é Deus, ele não é soberano? Olha, é realmente algo que você precisa parar e pensar. Deus, lá eu tenho que explicar uma coisa, mas eu não quero me demorar aqui. Lá no Éden, Deus deu ao homem o domínio sobre toda a terra. Mandou que ele dominasse sobre toda a obra da criação. Mandou que ele multiplicasse, crescesse, como é que é? Não sei. Crescei, multiplicai-vos. Hein? É isso mesmo, mas eu estou achando, mas é isso mesmo, tudo bem. Então, aí entrou o pecado. Quando o pecado entrou,
atendendo a uma sugestão de Satanás, o homem saiu do governo de Deus e entrou para um outro governo, um governo paralelo. Esse é o governo do reino das trevas. E Jesus disse que quando estava próximo que iriam fazer com ele, ele disse, falou que vem aí o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Em outras palavras, eu não tenho nada com ele, ele não tem nada a ver em mim. Ou seja, ele não encontrou e não tem brecha em mim. Mas, pela permissão de Deus, os inimigos do Senhor poderiam, até certo ponto, fazer o que fizeram com Jesus e levá-lo à cruz. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia diz com clareza que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando Deus deu a chave deste mundo para Adão e Eva, Deus, a partir desse momento, só age na vida do ser humano quando o homem chama Deus para agir. Salmo 115, versículo 15, ou por ali, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Por isso que a vontade de Deus é feita lá no céu. Aqui na terra, eu e você temos que pedir. Por isso que Jesus nos ensinou pedindo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Então, Deus não é Deus de brincadeira. E se Ele fala que eu e você devemos orar, é porque devemos mesmo orar. É porque Deus age à medida em que nós oramos. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, Ele criou situações que levou o povo a chegar a um ponto extremo de sofrimento, que o povo então clamou a Deus e pediu que Deus viesse em seu socorro, e Deus veio. Mas Deus veio atendendo a oração daqueles que pediram a Ele. Ele está pronto a agir. Nós memorizamos recentemente um texto de Isaías 58, versículo 9, que diz assim: então vocês pedirão ajuda e ele responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Naturalmente, você tem que tirar o pecado da sua vida. Deus não ouve se você estiver agindo de forma contrária à palavra dele. Mas Ele ouve as orações e por isso Ele insiste que nós oremos. E Deus age na terra através de pessoas que intercedem segundo a sua vontade. Por isso que Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor procura intercessores. Um dos textos mais impressionantes é o de Ezequiel 22, 30 e 31. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, e com
com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem. Se Deus agir com justiça, a raça humana toda seria banida da terra. Ele expressou isso algumas vezes a Moisés, e Moisés intercedeu pelo povo. Você vai dizer, mas Deus não tinha feito promessa? Tinha, e foi isso que Moisés colocou diante de Deus. Mas Deus, a menos que nós clamemos por misericórdia e clamemos por uma intervenção sobrenatural dele, ele não pode agir. Você vai dizer, não pode? Bom, normalmente ele não age, senão através da oração. E quando ele quer fazer algo aqui na terra, ele cria situações que vão levar as pessoas a orar. E o texto diz que, porque ele não encontrou intercessores, ele derramou a sua justiça. E a justiça é sem misericórdia. A justiça de Deus, quando ninguém intercede, é sem misericórdia. Por isso, derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei, farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem. E por isso nós precisamos orar, gente. Precisamos orar. Não podemos descansar naquilo que onde nós chegamos, e no conforto que você tem e o privilégio que você tem. Nós precisamos orar para as coisas acontecerem aqui na terra. Jesus não encontrou quem intercedesse por ele. Mateus 26, 36 a 41. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. O que é vigiar? É orar comigo. Não é momento para dormir, é momento para estar acordado e buscando a Deus. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Veio um sono sobre eles, e eu creio... Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas depois disso ele disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu cá com os meus botões, eu entendo que Jesus sabia que eles não tinham condições de entender, e também do que eles estavam vivenciando naquela ocasião. Mas Jesus deixou aqui um ensino claro para nós, que nós devemos vigiar e orar. E Deus precisa de intercessores que intercedam para que a sua vontade seja trazida à terra.
Paulo buscava sempre intercessores para o seu ministério. Romanos 15, 31 e 32. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também por amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Se juntem a mim nas orações a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isso para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. Colossenses 4, 2 a 4, ele disse assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Então, ele pediu, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Ele se referia a ele e aos seus companheiros, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E depois ele diz no verso 4, orem para que eu torne este mistério conhecido como me cumpre fazê-lo. E o mistério de Cristo não é outro senão Cristo em nós, esperança da glória, como ele vai explicar isso no capítulo 1 de Colossenses, lá no finalzinho do capítulo. Em 1 Tessalonicenses 5:25 ele diz, irmãos, orem também por nós. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Em Hebreus, é minha opinião pessoal, eu não posso afirmar porque a Bíblia não diz. A autoria da Epístola aos Hebreus é amplamente discutida ao longo dos séculos, mas veja se essas palavras não se coadunam com o apóstolo Paulo. Eu sei que a Epístola aos Hebreus é uma epístola muito diferente da linguagem, em muitos aspectos do ensino de Paulo. Mas nós temos alguns detalhes aqui, e como ele usava pessoas para escreverem para ele, bom, isso são só conjecturas, mas não quero entrar nesse detalhe não. Mas veja o que diz o autor humano da Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, versos 18 e 19. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa. Isso aí é uma expressão paulina, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso para que eu lhe seja restituído o mais depressa possível. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhe seja restituído o mais depressa possível. Então, não há ministério sem intercessores, não há ministério sem pessoas que dobrem os seus joelhos diante do Senhor em favor dos que estão ministrando. Então,
Nós temos 7 razões para você jejuar e orar. Você deve jejuar e orar para estar com o Senhor, ouvi-lo e falar com Ele. Segunda, você deve orar e jejuar por sua própria família. Terceira, você deve orar e jejuar, você deve jejuar e orar por seus irmãos em Cristo. Quarta, você deve jejuar e orar por todas as pessoas. Quinta, você deve orar e jejuar. Você deve jejuar e orar por todos os que estão investidos de autoridade. Sexta razão, você deve jejuar e orar por todos que desejam ver em Cristo. E a sétima e última razão, você deve jejuar e orar. Porque Deus procura intercessores que intercedam segundo a sua vontade.